O Webpack é um empacotador moderno, eficiente, está na sua versão 4 com muitos aprimoramentos, inclusive resolvendo questões do seu ponto fraco, que era a configuração muito complexa. Ficou mais fácil de trabalhar com o Webpack 4. Para que vocês comparem com o projeto de React que nós fizemos no vídeo passado desta série com o Parcel, nós vamos fazer a mesma coisa aqui agora com o Webpack, que é o empacotador oficial, aliás, do React. Preparados aí, pessoal? Vamos ao vídeo! A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no meu diretório de trabalho, que eu chamei React Webpack 4, nós vamos criar um arquivo packed.json. Como no vídeo passado eu usei o yarn, neste aqui eu vou usar o npm. O comando então é bem parecido, npm init, e vou usar a opção y para não ter que responder aquele questionário e criar o arquivo com as configurações padrão. Ele informa então que foi criado o arquivo packed.json com essas configurações aqui, que são as configurações padrão. Podemos agora instalar o Webpack CLI e o Webpack como dependências de desenvolvimento, com esse comando aqui, npm install webpack e o Webpack CLI com a opção Save Dev. Concluída a instalação, eu vou abrir o editor de texto. Vamos usar, como sempre, o Visual Studio Code. Aqui está o packed.json, instalado o Webpack e o Webpack CLI. O Webpack 4 busca os códigos-fonte na pasta src do diretório raiz. Então vamos criar aqui uma pasta src, de source. Esse é o padrão, né, usado não só aqui pelo Webpack. E aqui dentro da pasta src, ele busca como ponto de início o arquivo index.js. Vamos criar então esse arquivo, index.js. E nesse arquivo, por enquanto, vamos pôr apenas console log. Olá, Webpack. Vamos salvar. E vamos acrescentar agora os scripts de inicialização no packed.json. Não vou precisar, por enquanto, desse script de teste. Então, eu vou colocar aqui dois scripts. O start, que vai ser para o modo de desenvolvimento ou development, como está aqui, e o build, que vai ser para o modo production ou produção, como está aqui. Vamos salvar esse arquivo. Vou abrir aqui um terminal. E aqui vamos dar o comando npm run start. Ele entrou no modo de desenvolvimento e observem que foi criada a pasta dist com o arquivo main.js. E no main.js está o nosso código-fonte, compilado pelo Webpack. No modo production, ele faz a mesma coisa, só que ele comprime o arquivo. Vou fechar aqui, fechar aqui. Então vou rodar npm run. Em vez de start, o segundo script é o build. Ele vai executar o Webpack, veja que ele entrou aí no mode production. E se eu abrir agora o main.js, vejam que ele está compactado. Essa é a diferença então entre o modo production e o modo development. Limpar aqui. Deixa eu colar aqui o comando.
para instalar então o React e o React DOM. O I é a abreviatura de install e o S é a abreviatura de save. Se tiverem alguma dúvida, no meu site, o .gpp.com.br, tem um artigo sobre o NPM, seu uso, suas configurações. Pronto, o React está instalado. Mas para nós usarmos o React, que está baseado no ES6, nós vamos precisar do Babel e suas dependências para nós podermos transpilar para o ES5. Vamos instalar agora o Babel e demais dependências como dependências de desenvolvimento, com o seguinte comando. Vou colar aqui para ficar mais rápido. O comando então é esse, npm i de install, o Babel Core, que faz a transpilação do ES6 para o ES5, o Babel Loader, que é usado pelo Webpack, o Babel Preset Env, que são as configurações de ambiente do Babel, e as configurações de ambiente para o React com a opção -D, que é para salvar como dependências de desenvolvimento. Terminada a instalação, vamos criar um arquivo aqui no diretório raiz para configuração do Webpack e utilização do Babel. Então, esse arquivo vai ser webpack.config.js. Veja que aqui ele já até entrou com o ícone do Webpack. Nesse arquivo, vamos colocar o seguinte, eu vou colar aqui para agilizar a coisa. Modo export, etc. e tal, com as regras do Babel Loader. Não vou entrar em detalhes aqui porque não é um curso de Webpack. Esse é o arquivo de configuração para nós podermos utilizar o Babel Loader. As opções do Babel Loader poderiam ser inseridas direto aqui no Webpack Config, mas a boa prática recomenda a gente colocar essas regras num arquivo separado, o .babelrc, com essas configurações específicas do Babel, não apenas para deixar o Webpack Config mais limpo, mas também porque aí essas configurações do Babel podem ser utilizadas por outras ferramentas. Vamos salvar então aqui, Ctrl S, e vamos criar o outro arquivo necessário, então, que vai ser o .babelrc, também aqui no diretório raiz. Olha só que o VS Code já descobriu que o arquivo de configuração do Babel já pôs o ícone do Babel ali, ó. E nesse arquivo nós vamos colocar o seguinte. Essas são as configurações normais para uso com o React. Presets, env, React. Vamos salvar. E agora nós podemos criar os arquivos do React, que eu vou usar os mesmos no vídeo anterior, quando demonstramos o empacotador Parcel. Então eu copiei aqui na pasta src o arquivo index.html, é o mesmo que nós usamos no vídeo anterior, eu só mudei o título aqui para React com Webpack 4. E o ponto de entrada dele é o index.js e aquela div com a identificação root para ser usado pelo React. O arquivo index.js nós já tínhamos criado temporariamente com aquele console log. Eu coloquei aqui o código para renderizar o componente app no elemento root do arquivo index.html aqui. E criei o arquivo app.js, é aquele mesmo, aquele componente app com um olá React. Como nós estamos usando aqui o JSX,
que é aquela notação usada aí pelo React, que parece HTML, mas na verdade isso aqui é transpilado para JavaScript. Isso é feito pelo Babel. Por isso que nós temos aquela dependência env react que nós configuramos aqui como um dos presets do Babel, no Babel RC. Então temos aqui todos os arquivos, mas para nós copiarmos esse arquivo index.html com o script inserido nele, aqui na pasta dist, nós precisamos instalar mais um plugin. É o HTML Webpack Plugin, que vai copiar o arquivo HTML com o script inserido na pasta dist, e quando estiver no modo produção, ele vai compactar esse arquivo também. Vamos fazer isso em seguida. Vou abrir aqui um terminal, vou copiar o comando. É o npmi, o plugin é esse aqui, HTML Webpack Plugin, com a opção para salvar como dependência de desenvolvimento, esse traço D maiúsculo aí. Concluída a instalação, vou fechar aqui o terminal. Nós vamos precisar voltar aqui no Webpack Config e atualizar para que seja utilizado este novo plugin. Já fiz isso aqui, então definimos aqui essa constante HTML Webpack Plugin para podermos usar aqui na configuração, que é feita desta maneira aqui em cima, e aqui no modo Export nós acrescentamos o plugin HTML Plugin aqui embaixo. Está pronta a configuração, podemos salvar, Ctrl S, e vamos fazer um teste aqui. Deixa eu abrir aqui um terminal com o npm run start. Ele executou o Webpack e vejo que aqui no diretório dist agora, além do main.js, foi criado também o index.html com o ponto de inserção correto, que é o main.js, não é mais o index.js, certo? Nós podemos aqui no index.html abrir com o live server e está aqui o Olá React aqui. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem aí. Está aí o componente então sendo apresentado. Evidentemente esse procedimento de executar novamente o Webpack, dar um refresh na página a cada alteração que fizermos durante o desenvolvimento não é prático. Nós precisamos de um servidor para automatizar esse processo. Esse vai ser o nosso último passo agora em seguida. Então vamos lá. Precisamos instalar aqui o módulo Webpack Dev Server. Vamos fazer isso com esse comando npm i de install Webpack Dev Server com a opção D maiúsculo aqui para salvar como dependência de desenvolvimento. Feita a instalação do Webpack Dev Server, nós precisamos alterar aqui o nosso package.json, o script start, para esta forma aqui. Vamos usar então agora o Webpack Dev Server no modo desenvolvimento e ele vai abrir o nosso navegador na porta 8080 por default, embora isso possa ser configurado. Então vamos salvar e vamos executar aqui o npm run start. Observem que ele entrou no modo desenvolvimento com a opção Open e automaticamente carregou aqui o nosso componente. Se nós voltarmos lá no terminal, vejam que ele continua sendo executado aqui. Tem esse aviso que foi compilado com sucesso e ele está sendo executado.
Então, se eu fizer uma alteração agora aqui, vamos aqui no meu app.js, em vez de pôr Olá React, vamos mudar essa mensagem aqui para Webpack. É muito legal. Salvar. Vejam aqui embaixo que ele recompilou novamente. E de fato, se formos lá no browser, ele já foi atualizado automaticamente. Temos então aí o Live Reload e chegamos no mesmo resultado que obtivemos com o Parcel. Com o Webpack é um pouco mais complicado, exige um pouco mais de configuração, mas as duas ferramentas têm o seu espaço. O Webpack é bem mais poderoso e para projetos maiores ou com perspectivas de terem que ser ampliados, né, de crescimento, talvez seja a opção melhor, mesmo sendo um pouco mais trabalhoso, mas ele dá mais flexibilidade. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Este vídeo está publicado na minha página, como foi aqui o React com Parcel. Se você acessar este link, terá todo o detalhamento com as instruções detalhadas, todo o código aí no meu site, o .gpp.com.br. Todos os links estão também aí na descrição do vídeo no YouTube. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar para mais gente aparecer aqui no pedaço. Obrigado pela atenção, galera. Até o próximo vídeo.